Mundial de Clubes pagará mais de R$500 bilhão para o campeão e já eu destrincho todos os valores para vocês, né? E já te adianto que se o Flamengo vencer 2 partidas no Mundial, já garante mais de R$150 milhões. Sobre a Ana Thaís Matos, falou que o Wesley nunca tinha jogado um futebol de adulto antes dessa partida contra a Argentina. Meu Deus do céu, é cada comentário, por isso que a gente entende o porquê da audiência do Sport TV cair cada vez mais. Sobre a nossa base, adversário definido na Copa do Brasil nas quartas de final, e um novo técnico estreará na próxima sexta-feira no Sub-20, falando sobre a transmissão da Flamengo TV Live, que será a transmissão com imagem para fora do Brasil. Já eu passo para vocês os valores que os torcedores do exterior pagarão para poder assistir o Mengão com imagens. BAP pede a prisão preventiva do peruano e o Flamengo perde na justiça um caso ali contra o Paulo Guerreiro, naquela época que o Paulo Guerreiro tinha caído no antidoping. Então deixa o seu like, por favor, que é importantíssimo. Eu não fico pedindo like no meio do vídeo, então deixa o seu like agora. Flageral tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E rapaziada, falando sobre o Mundial de Clubes, o valor financeiro que foi divulgado de forma oficial pela FIFA é astronômico, né? Até porque quem vencer esse campeonato receberá mais de R$500 bilhão. Então vamos lá para os números, e lembrando também que a pré-lista ali para o Mundial já saiu e também para a Libertadores da América, né? Será a mesma lista para os 2 campeonatos. Vamos em relação ao valor por participação, tá? Clubes da América do Sul receberão $15 milhões para poder participar apenas do campeonato, né? Esse valor dá mais ou menos R$87 milhões. Para clubes europeus, esse valor ele fica entre $12 milhões a $38 milhões. Depende do ranking ali da FIFA para clubes europeus, né? Com certeza o Real Madrid receberá esses $38 milhões somente por participar, e clubes de segundo, terceiro escalão receberão menos. Em relação a vitórias, né? Cada vitória na fase de grupos, o clube recebe R$11 milhões. É uma grana preta, né? O Flamengo vencendo 2 partidas já coloca no bolso. É bem plausível o Flamengo vencer 2 partidas, pelo menos na fase de grupos. Lembrando que o Lyon ainda não está confirmado, né? Na verdade, ele está excluído, só que ele tem julgamento marcado lá no CAS. Então depende, a gente não sabe se o Lyon do México jogará ou não. Mas independente, o Flamengo tem total capacidade de vencer pelo menos 2 partidas nessa fase de grupos. E se o clube empatar na fase de grupos, o clube recebe R$5,7 milhões. Então, um valor excelente, tanto pelo empate quanto pela vitória, mas a gente vai sempre atrás dos 3 pontos. Então, o clube chegando nas oitavas de final, o clube recebe R$43 milhões, somente por chegar nas oitavas. Chegando às quartas de final, R$75 milhões a mais. Chegando na semifinal, o clube recebe R$120 milhões e o grande campeão ficará com R$230 milhões. Então, juntando tudo, o campeão recebe R$560 milhões. E é bem plausível do Flamengo pelo menos chegar nas oitavas de final. Chegando nas oitavas de final e vencendo 2 partidas na fase de grupos, o Flamengo já coloca R$152 milhões no bolso. Então, 2 vitórias no Mundial já garante R$150 milhões. É muita grana, tá? Flamengo chegando nas quartas de final já garante R$225 milhões e daí por diante. Uma grana preta que ajudaria qualquer clube brasileiro. Vai ser muito bem-vindo esse dinheiro do Mundial. E aí eu te pergunto, quantas partidas vocês acham que o Flamengo vai vencer nessa fase de grupos no Mundial? Lembrando que são 3 partidas que o Flamengo vai jogar. E falando sobre a lista da Libertadores e também do Mundial, tem jogadores ali da base que eu gostaria de destacar que estão nessa lista. Diogo Alves, goleiro, o zagueiro Iago, o lateral direito Daniel Salles, o meio-campo Pablo Lúcio, tem o Lohan também nessa lista, temos o Chola, temos o Joshua, temos o Wallace. Então, cheio de bons jogadores da base, lembrando que essa lista do Mundial ainda pode ser modificada, e a gente torce para que o Flamengo consiga chegar o mais longe possível, tanto na Libertadores, né? Tomara que a gente bata campeão com o excelente técnico que a gente tem, e também no Mundial de Clubes, que garante uma grana preta somente por participar. Mas a gente não quer participar, a gente quer vencer, e iremos fazer de tudo para chegar o mais longe possível nesse Mundial de Clubes. É isso,
Eu queria saber a sua opinião em relação a esses valores, né? Valores realmente astronômicos. E, rapaziada, essa briga entre BAP e peruano, ela tá indo realmente longe, até porque agora o BAP pediu a prisão preventiva do peruano, que há um tempo atrás tinha falado pra caramba do BAP, aí o BAP entrou na justiça e agora pede essa prisão porque a justiça já tinha mandado o peruano não citar mais o nome do BAP. E dessa vez o peruano citou mais uma vez o nome do BAP, né? Peruano boladão por causa do Dia do Orgulho Gay, que o Flamengo foi lá e colocou um post nas redes sociais e o peruano, abrindo aspas, disse o seguinte: agora no dia 25 de março, que é o Dia do Orgulho Gay, ele assina e coloca nas redes sociais do Flamengo, né? O peruano tá boladão porque ele falou que no dia que era para ter assinado lá sobre o ato racista, o Flamengo não assinou. E agora o Flamengo ele coloca esse post. Então o peruano soltou as palavras lá contra o BAP mais uma vez. Então por isso o pedido do BAP para mandar o peruano para a prisão. O que vocês acham dessa briga aí? Queria muito saber a opinião de vocês. Eu não lembro do Flamengo ter feito um post desse em nenhum dos outros anos, né? Dessa vez fez. Eu acho que isso aí deixou o peruano boladão. Então segue a briga entre peruano e BAP. Vamos ver até onde isso aí vai. E rapaziada, falando sobre a nossa base, estreia de um novo técnico pelo Flamengo Sub-20, que é o Nuno Campos. Ele estará no lugar do Kleber dos Santos e ele fará a sua estreia na sexta-feira contra o Vasco. Já vai ser uma carne de pescoço, um jogão, a gente sabe que o bicho pega no Sub-20 do Flamengo. E sobre o Sub-17, estamos classificados para as quartas de final e conhecemos o nosso adversário. Nosso adversário será o Inter. Inter, que é carne de pescoço também na base. O Flamengo jogará a primeira partida fora de casa, lá em domínios do Inter, no dia 3, às 15 horas, ok? Dia 3 do 4, às 15 horas. E a partida de volta será no dia 15 do 4, às 15 horas também. O Flamengo jogará a segunda partida na Gávea. Então vamos torcer para o nosso Sub-17, torcer também para que tenha a transmissão da Flamengo TV quando a partida for aqui na Gávea, porque a gente quer acompanhar o Rian Roberto, os outros atletas do Flamengo, né? Então, em relação ao nosso Sub-17 é isso. Já conhecemos o nosso adversário para as quartas de final e nosso Sub-20 a gente torce para que o Nuno Campos arrebente, né? Essa filosofia que o Felipe Luiz tem no profissional, o Boto ele quer levar também para a base, né? Quer que a base jogue como o profissional joga. Então o José Boto ele enxerga que o Nuno Campos será esse cara para fazer o Sub-20 jogar organizado, jogar com uma saída de bola com mais qualidade e jogar mais parecido possível com o time profissional rubro-negro. É isso em relação à nossa base, apenas uma curtinha aqui, mas o que eu tiver de notícias da base eu trago sempre para os senhores. E o que dizer da comentarista Ana Thaís Matos, comentarista de futebol? Ela é um gênio com J, na minha opinião. Dessa vez, o alvo dela foi Wesley. O Wesley, jogador do Flamengo, dos melhores laterais direitos do mundo, e ela criticou o jogador por causa da apresentação entre Brasil versus Argentina, onde ninguém praticamente do Brasil jogou bem. Na verdade, nenhum jogador do Brasil jogou bem, né? O Wesley estava no meio dessa misturada toda, com um técnico ineficiente na beira do campo, mas ela soltou a seguinte pérola sobre a apresentação do Wesley. Apresento ao Wesley o futebol de adultos. Meu Deus do céu, Ana Thaís Matos, ninguém jogou bem. A Argentina realmente estava bem melhor, é campeã do mundo e engoliu o Brasil. Mas falar que nenhuma partida que o Wesley fez até hoje pelo Flamengo foi uma partida de adultos? Foi o quê? Foi sub-20, sub-17? Não é um futebol profissional, o Flamengo e Vasco não foi futebol profissional. Nenhuma partida, então, que o Wesley jogou valeu. Só vale Brasil e Argentina. Aí sim é futebol de adulto. Pelo amor de Deus, né, cara? É o que a gente entende em relação
A queda de audiência do Sport TV são por causa de certos tipos de comentários de pessoas que estão trabalhando no Sport TV, como é o caso da Ana Thaís Matos. Queria muito saber a opinião de vocês, o que vocês acham da Ana Thaís Matos comentando futebol e principalmente esse comentário que ela fez sobre o Wesley, que não foi mal em relação à partida contra a Argentina, só que o time inteiro estava numa produção lá embaixo. Se o time estivesse jogando bem, o Wesley iria performar bem melhor. Pelo menos é a minha opinião. Queria muito saber a sua opinião. Coloca ela aqui embaixo do vídeo e uma salva de palmas pra Ana Thaís Matos. Mano, não sei. Eu acho que ela estudou em Harvard. Alguma escola assim pra ter pensamentos e raciocínios tão extraordinários quanto esse que ela fez. E rapaziada, sobre a Flamengo TV Live, né, que são as transmissões com imagens que o Flamengo terá o poder de transmitir quando o mando for do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro para todo mundo que mora no exterior. Tem muita gente curiosa para saber os valores, né, quanto que daria em real poder assistir o Flamengo jogar. O pacote do Campeonato Brasileiro custa $99, tá? O torcedor terá direito de assistir 18 partidas, que são os 18 jogos com o mando do Flamengo, com a narração do João Guilherme e também com as imagens, né? Aqui pro Brasil a gente somente poderá escutar o áudio, mas para quem morar fora do Brasil, o valor é esse, dá em torno de R$570. Para o pacote inteiro do Campeonato Brasileiro. Para quem mora fora, é um valor tranquilo pagar $99, né? Em relação a jogos avulsos, o valor é de em torno de R$85 por partida, para quem mora fora do Brasil, tá? Aquilo, o Flamengo tá tentando revolucionar em relação às transmissões, investiu pesado no João Guilherme, na Daniela Boaventura e em outros contratados da Flamengo TV. Só que a gente sempre pede, né? Em relação à Flamengo TV, em relação às transmissões, a gente tá numa carência gigantesca sobre os jogos da base. Então quem puder, coloca lá a hashtag lá no Twitter, hashtag Flamengo TV, transmissão da base. Pelo menos pra galera lá da Flamengo TV ver que a torcida tá carente, tá precisando voltar a ver os jogos da base pra gente poder acompanhar os nossos jogadores brilhantes, tanto no Sub-20 quanto no Sub-17 e também nas outras categorias. Sei que o Flamengo visa o lucro, mas deixar de transmitir os jogos da base é um grande erro, na minha opinião, porque todos os torcedores que acompanham a base, eles querem curtir os lances dos jogadores. E às vezes, nem mesmo partidas do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil terão portões abertos na Gávea para quem quiser acompanhar. Somente familiares e sócios da Gávea poderão entrar. Então, eu acho que acaba punindo a torcida sem poder assistir às nossas jovens joias. É apenas um detalhe aqui, um recadinho para quem lembrar. Por favor, coloca essa hashtag lá no Twitter para que a gente consiga pelo menos fazer com que a reclamação chegue até a Flamengo TV e eles pensem um pouquinho e coloquem de novo as transmissões, porque a gente ficou muito carente nesse ano de 2025 sem ver as nossas joias da base. Rapaziada, agora apenas uma curtinha aqui para falar sobre a ação na justiça que o Flamengo entrou contra o Paulo Guerreiro e essa decisão ela já saiu, né? Segundo a vara da justiça, o Paulo Guerreiro não será obrigado a pagar o que o Flamengo pediu, que foi em torno de R$1,8 milhão. Isso porque o Paulo Guerreiro, na época que jogava pelo Flamengo, ele foi pego ali num teste antidoping por causa de um chá que ele tomou na época que ele foi jogar com a seleção do Peru, e o Flamengo ficou num prejuízo, né? Ficou sem atacante, o Flamengo já tinha pago os direitos de imagem do atleta, e o que o Flamengo pedia era isso, esse valor de R$1,8 milhão era em relação aos direitos de imagem. E o jogador não podia jogar, não podia frequentar o Ninho do Urubu, então o Flamengo achou certo entrar na justiça para tentar reaver esse valor. Não ganhamos, nós perdemos e além de perder, o Flamengo ainda foi condenado a pagar R$270 mil de gastos com a advocacia e etc. Num primeiro momento, o Flamengo tinha que pagar 180 mil. E aí depois a justiça aumentou para 15% do valor total da ação, que deu esses R$270 mil. Então o Flamengo, além de não receber nada, ainda saiu nesse prejuízo, tá? É isso.
Apenas uma curiosidade aqui, nem lembrava que o Flamengo tinha entrado na justiça contra o Paulo Guerreiro. A justiça demorou, mas agora saiu o resultado final. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!